Essa protagonista tem uma irmã gêmea, e ambas são vistas como santas. Só que infelizmente, somente a irmã da protagonista tem poderes divinos, enquanto ela é apenas uma garota comum. Por causa disso, ela basicamente é mantida escondida pelos membros da igreja. E no mundo deles tem a tradição de que a santa deve se casar com o príncipe herdeiro, que no caso tem os poderes do rei dragão. E quando estava chegando a data da irmã da protagonista se casar, ela acabou fugindo. E por causa disso, os membros da igreja obrigaram a protagonista a se casar com o rei dragão. E caso ela fosse contra essa ideia, eles simplesmente iriam matá-la. E enquanto a Helena estava se preparando para o casamento, podíamos ver no olhar dela que ela não estava muito contente. E após isso ela falou que tudo isso era muito estranho, pois o descendente do dragão fazia parte da linhagem imperial, e a segurança do príncipe herdeiro poderia estar em jogo. E por causa disso ela se perguntou por que eles não estavam investigando ela a fundo. E depois disso ela falou que embora pudesse enganar todos os outros, muito provavelmente ela não iria conseguir enganar o príncipe, pois afinal de contas, ele conhecia a irmã dela desde quando os dois eram jovens. E ela ficou com bastante medo, pois afinal de contas, ela não sabia o que poderia acontecer caso ele descobrisse quem ela realmente era. E após algum tempo, os convidados começaram a se perguntar quando o príncipe herdeiro chegaria, mas aparentemente a noiva já estava esperando há algumas horas. E então Helena falou pra si mesma que não deveria perder a cabeça, pois a sua irmã não iria se incomodar com tais palavras. E após isso, esse padre perguntou ao rei se o príncipe realmente iria comparecer ao casamento, pois na sua opinião, enviar o príncipe em uma expedição na véspera do seu casamento não aparentava ser a melhor decisão. E com isso o rei perguntou para o padre se ele estava curioso, pois quando se tratava da sua futura esposa, o príncipe obedecia a qualquer comando. E após isso, um homem com armadura negra e cheio de sangue começou a entrar na igreja, e após tirar o seu elmo, percebemos que era o príncipe herdeiro. E enquanto alguns se perguntavam se aquele realmente era o príncipe, outras pessoas falaram para fazerem silêncio, pois afinal de contas, ele estava carregando a espada que havia sido concedida a ele pelo próprio imperador, e que caso ele continuasse a falar mal do príncipe, provavelmente ele iria acabar perdendo a cabeça. E após ver essa cena, o rei começou a dar risada, e após a Helena ver o príncipe, ela ficou sem acreditar que aquele era o homem que iria se tornar seu esposo. E após jogar o seu elmo no chão, o príncipe pediu desculpas pela espera, e disse que agora eles poderiam trocar seus votos e acabar logo com essa cerimônia. E após ouvir isso, a Helena ficou bastante assustada, e também se perguntou por que ele estava olhando para ela assim, pois parecia que ele estava olhando para um fantasma. E após ele pedir a mão da Helena, ele jurou solenemente em seu nome que ela seria sua esposa até que a morte os separasse. E após a cerimônia, o príncipe estava se perguntando por que era a irmã da Leila que estava no altar. E então a empregada apareceu e disse ao príncipe que a esposa dele gostaria de conversar com ele. E então ele falou para ela entrar, e também perguntou se ela realmente iria ficar de pé. E então a Helena falou para si mesma que ela deveria agir como se fosse sua irmã, pois caso contrário ele poderia acabar percebendo. E ela falou que ainda não tinha ouvido as intenções que ele pretendia ter com ela, e disse também que se ele pretendia reivindicá-la como sua esposa, ela deveria ser dele, mas no entanto, se ele não o fizesse, ela deveria ir embora. E após ouvir tudo isso, o príncipe falou que ele estava tremendo muito enquanto falava, e por causa disso ele acabou sem entender nada, mas então perguntou a ela se os bispos tinham vendado ela durante o caminho na carruagem. E após ela falar que sim, o príncipe falou que nesse caso, ela não teve a oportunidade de ver a propriedade. E após olhar pela janela, o príncipe falou pra ela que aquela era a grande árvore da vida que ficava no centro do império, e que aquela árvore tinha aquele nome porque ela foi de fato a primeira planta a crescer naquele mundo. E após ver ela, a Helena ficou bastante surpresa e falou que tinha ouvido dizer que a árvore só dava folhas quando um descendente do dragão nascia. E o príncipe citou que as folhas aparentemente nasceriam a qualquer momento. E enquanto cochichava no ouvido da Helena, ele perguntou a ela se ela realmente não havia esquecido do seu dever. E então ela falou que o seu dever era desacelerar a transformação em dragão do príncipe. Mas então ele falou que ela estava errada, pois assim que as flores da árvore da vida se abrissem totalmente, o descendente do dragão se transformaria de uma vez por toda em um dragão. E em outras palavras, ele perderia sua vida como humano e se tornaria um monstro por completo. E ele também falou que esperava que ela não tivesse esquecido a promessa que ela fez pra ele há 8 anos atrás, pois a irmã dela havia prometido a ele que o mataria antes que ele se transformasse em um dragão por completo. E após ouvir tudo isso, ela ficou bastante assustada, mas então o príncipe falou que ela deveria esfaqueá-lo com toda a sua força. E enquanto se perguntava o que deveria fazer, ela se perguntou se deveria contar a verdade a ele, mas afinal de contas ela não era a Leila, que foi a pessoa que tinha feito essa promessa a ele. E após ela jogar aquela adaga no chão, também falou que não iria fazer isso. E após tudo isso, o príncipe ficou sem entender e falou, já que ela não iria cumprir a sua promessa, não tinha outra razão para ela continuar ali, e falou para ela sair do seu palácio de uma vez.